Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os 7 princípios que eu utilizo na minha preparação para concurso na hora de resolver questões. Resolver questões com certeza é o melhor método, é o melhor caminho para a gente poder aumentar o nosso percentual de acerto e poder ser aprovado em concurso. Olha, se eu conseguir fazer com que você acerte pelo menos uma questão a mais na sua prova e durante o seu desempenho aí você consiga aumentar o seu percentual de acerto, a minha missão com este vídeo vai ter sido cumprida. Antes de começar a explicar sobre os princípios que eu utilizo nos meus estudos, na hora de resolver questões, eu tenho que explicar a diferença entre princípios e regras. Princípios são fundamentos, valores que norteiam uma norma. Isso um termo do direito, tá bom? E regras são as normas propriamente ditas que impõem, que limitam, dizem o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. Então, por isso que eu classifiquei esses 7 passos que eu utilizo na resolução de questões como princípios, porque são fundamentos, são uma direção que eu utilizo para tentar organizar melhor meu estudo e ter um desempenho aí bacana nas provas. Estes princípios já me ajudaram a tomar posse em cargo público e ter ótimos desempenhos aí em provas difíceis como da área fiscal. Como eu sei que você já se inscreveu no canal, já deixou o like, vamos começar a falar dos princípios. Preste bem atenção nos 3 últimos, que eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença na sua preparação. O primeiro princípio é especificidade. Seja específico na hora de montar o seu caderno de questões ou na hora de resolver questões. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu utilizo um site de questões chamado Tec Concurso. Ele tem um filtro de questões muito bacana, mas independente do site que você utilize ou se você só está fazendo ali as questões do PDF, isso daqui serve para você também, com certeza vai servir. Quando você tiver, vamos dar um exemplo aqui do PDF, quando você estiver fazendo questões ali do seu PDF, procure, quando você não tiver muito tempo de fazer aquela bateria gigante de questões, foque nos exercícios da sua banca. Foque em questões mais recentes e que seja da sua área. Por exemplo, dentro do direito administrativo, o que é cobrado mais na área de controle? Deixa eu dar um exemplo aqui, licitação é muito cobrado na área de controle. Já, de repente, numa área policial, não necessariamente, aliás, não vai ser a parte de controle de licitação que vai cair ali, que vai ser preponderante numa área policial. Vai ser outra coisa, vai ser ali os poderes da administração, por exemplo, né, o poder de polícia, entre outros. Então, foque em questões que estejam relacionadas com o cargo que você vai, com a prova que você vai fazer, com o seu cargo, com a sua área. E é claro, o Tec Concurso possui uma ferramenta excepcional para você estar filtrando, bem específico. Dá para você aplicar o princípio da especificidade utilizando essa ferramenta com muita clareza. O segundo princípio é coragem. Olha só, muita gente tem medo de começar a fazer questões e a pessoa monta lá o caderno dela, às vezes tem pessoas que têm pavor em ver a barrinha vermelhinha ali, que são as questões que você errou. Enfim, a pessoa quer chegar e fazer um monte de exercício e acertar ali e não errar nada. E só quer começar a fazer questões quando ela já leu e releu todo o material dela, já viu várias videoaulas, aí ela se sente pronta. Não, agora eu vou para os exercícios. Se desapegue e dê prioridade aos exercícios. Não espere o melhor momento para fazer exercício. O melhor momento é agora, é até mesmo antes de você começar a ver ali a teoria. Aí a gente entra no terceiro princípio, que é o reverso. Respeito ao estudo reverso, sim, comece a fazer questões mesmo antes de ter iniciado ali o estudo no seu material, mesmo antes de saber o conteúdo, é muito importante, porque assim você já sabe o que o examinador gosta de cobrar, você já sabe o que mais cai na sua prova, você já sabe a característica da sua banca. Quando você for ler o material, quando você assistir a videoaula, a sua mente, o seu cérebro vai falar: opa, isso é importante, opa, isso aqui eu tenho que anotar, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho que estar prestando muita atenção, esse ponto a banca cobra muito.
Então é muito importante você dar uma passada ali nos exercícios antes de começar o seu estudo. O quarto princípio é o princípio da informação mínima. O princípio da informação mínima significa que na hora que você está resolvendo as questões, você deve extrair o mínimo de informação possível para criar os seus resumos, para você memorizar. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro, do jogo da memória. Lembra no jogo da memória? A gente vira uma carta e a gente tem que achar um par de informação igual. Quando a gente acha duas cartas iguais, por exemplo, uma chavinha, agora outra chavinha, um CDzinho, outro CDzinho. Esse é o objetivo como estamos procurando a resposta certa na questão. Com um exemplo aqui, no TEC, a gente consegue ver com mais clareza. Vamos analisar um exemplo. Dentro de direito administrativo tem um assunto aqui, princípios expressos, constitucionais. Então, exercício, é claro que nós vamos ler todo o enunciado. Depois que você ler todo o enunciado, entende, você vai procurar extrair a palavra-chave que você vai ter que memorizar. O examinador, ele te dá uma pista no enunciado. E você, assim que você bater o olho, você já tem que caçar a pista e encontrar a resposta. Seria o exemplo que eu dei no jogo da memória. Qual é a pista aqui, ó? Indicar parentes e amigos para cargo público. Isso aqui é o equivalente ao nepotismo. Tá bom? O nepotismo fere o princípio da impessoalidade. Então, sempre quando vir na minha mente a palavra nepotismo, eu vou virar a cartinha da impessoalidade, igual no jogo da memória. Mesma coisa aqui, a gente lê o enunciado, entende o que o examinador quer e vamos procurar a palavra-chave. Evitar o desperdício de recursos significa economia, economizar. Quando eu vejo a cartinha economizar, eu levanto a outra, que é a eficiência, par de informação e princípio da informação mínima. Eu estou analisando aqui, ó, o ponto que eu preciso. Vamos lá. O quinto princípio é sobreestimação das questões erradas, que significa dizer que você não deve subestimar uma questão que você errou. Ah, eu já errei, então não vou errar mais. Na hora da prova eu vou acertar. Não é bem assim. Tudo bem, é melhor você errar no treino do que errar na prova. Porém, ao errar você deve, eu indico a você montar um caderno de questões com as questões erradas. Ou se você não utiliza nenhum sistema de questões, separe as questões ali do seu PDF que você errou e refaça até a exaustão. Refaça várias vezes. Analise a questão, estude, vá no seu material e se aperfeiçoe naqueles pontos onde você errou. As questões erradas é uma bússola, é como se fosse o Waze do concurseiro. As questões erradas mostram a direção, o caminho que você deve perseguir para poder evoluir e crescer nos seus estudos e ter um ótimo desempenho na hora da sua prova. O sexto princípio é o princípio da ordem. Eu vou dar um exemplo aqui no TEC, um exemplo na matéria de português. Eu gosto muito de usar esse princípio. É claro, veja bem, os princípios você não vai usar eles a todo instante ou a todo momento. Você começa a sentir, olha, agora é hora de usar esse, agora é hora de usar aquele. Então, o da ordem, principalmente o da ordem, eu gosto muito de usar na matéria de português. Me ajudou muito a saltar, a aumentar o meu percentual de acerto nessa matéria, seguindo esse princípio. O que significa? Eu vou estudar as matérias ali de português, né? Os assuntos, tópico do meu edital, suponha. Eu fiz um monte de exercício de ortografia, um monte de exercício de verbos, de interpretação de textos. Só que vai ter um momento que eu vou montar um caderno na ordem da prova, na ordem que a prova vem. Por exemplo, eu vou resolver lá uma prova da Polícia Civil. Eu vou pegar e começar a resolver as questões exatamente na ordem da prova. Por exemplo, da última prova, vamos lá, começou por interpretação de texto, teve 3, 4 questões de interpretação de texto. A segunda, por exemplo, foi pronomes e assim por diante. Assim você se adapta com o estilo da sua banca, porque repare, as bancas sempre têm o mesmo padrão de montar uma prova de português. Começa ali com interpretação e ela vai encadeando de uma forma assim bem padronizada. Então serve para você pegar velocidade e para você estar revendo já todos os assuntos de uma vez só. Eu acho muito bacana utilizar esse princípio, principalmente em português. E o sétimo princípio é um dos princípios que eu mais gosto, se não o melhor, que seria o princípio da revisão espaçada.
Como que eu utilizo esse princípio da revisão espaçada na hora de resolver questões de concurso? Eu vou ali no meu caderno de questões erradas, extraio, lembra do princípio da informação mínima? Eu extraio as informações que eu preciso saber e utilizo e jogo no meu aplicativo de revisão espaçada. Eu já fiz vídeo aqui no canal, dê uma olhada aqui, vai aparecer para vocês, para quem não viu ainda. Eu pego a questão, aqui eu errei, e jogo lá e vou montando como se fosse um banco de dados de questões erradas, de informações ali que eu não sabia. Aí eu pego, anoto, crio ali uma explicação, vou no material, detalho bem no meu aplicativo de revisão e vou fazendo revisões espaçadas. Assim, eu memorizo todas as questões que eu errei, porque as que eu acertei eu já sabia, então, teoricamente, eu não tenho que ficar revisando o que eu já sabia. Eu memorizo todas que eu não sabia, e isso me ajuda muito na hora de fazer a prova e ter um desempenho bem bacana. Eu criei um mnemônico para esses princípios, que é o ECRISOR: especificidade, coragem, reversão, que é o reverso, estudo reverso, informação mínima, sobreestimação, ordem e revisão espaçada. Agora comenta aqui, você utiliza algum bizu também na hora de estudar para concurso e resolver questões? Deixa seu comentário, que eu tenho certeza que o seu comentário vai agregar na vida de muitas pessoas. Bora compartilhar e até o próximo vídeo. Fui!